Então olha que interessante, orações que mudam o destino. O que está acontecendo aqui nesse livro de Atos? Enquanto Jesus fala assim, ó, vocês vão ficar em Jerusalém, Atos 1:8, até que desça poder do alto. Jesus não deu mais nenhuma instrução. Jesus simplesmente falou, ficar em Jerusalém, até que do alto desça poder. Está em Atos 1:8. Agora, olha lá, vamos ler aqui o versículo de número 15. Naqueles dias, estando ali reunidos cerca de 120 irmãos, Pedro se levantou-se no meio dos irmãos e disse, irmãos, devia se cumprir a escritura que o Espírito predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia dos que prenderam Jesus. Pois ele era contado um de nós e teve parte nesse ministério. Contudo, ele adquiriu um campo com pagamento do seu pecado, precipitou-se de cabeça, caiu de cabeça para baixo, arrebentou o meio, toda a sua velhice se derramaram, não vou falar disso aqui que é muito pesado, e todo o ambiente de Jerusalém ficaram sabendo disso, de maneira que na própria língua deles, desse campo é chamado Alcedama. Isso é, campo de sangue, porque o livro do Salmo está escrito, fique deserta a sua habitação e não haja que nela habite. Então o que está dizendo aqui? Judas, que era o 12º apóstolo, traiu Jesus. Ele comprou um campo, ele se matou. E agora era 12 apóstolos para representar as 12 tribos. Agora está faltando um. Aí Pedro, olhando, vendo a necessidade, o que Pedro faz? Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos fazer alguma coisa. Quer dizer, sempre nós temos um plano mirabolante. Nós precisamos fazer alguma coisa. Vira para você, para alguém que está do seu lado, você sempre tem um plano bom. Eu sempre preciso ter um plano bom. Sempre tem uma situação maravilhosa. Olha lá. Então, ele tem um plano. E aí, ele vai falar assim, qual que é o plano? Nós precisamos substituir o apóstolo ali. Você começou a sua vida de oração agora, nesses dias, até o Pentecoste, colocamos o pedido de oração, e agora você está orando. Você está fazendo tudo certinho. Está lendo a Bíblia, olha que coisa linda. Você está lendo a Bíblia. Olha que coisa maravilhosa. Você está orando, olha que coisa linda. Que coisa maravilhosa. E aí olha o que diz o versículo 21. Assim é necessário que dentre os homens que conviveram conosco, o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós. Então a primeira coisa que o Pedro vai fazer é estabelecer um critério. Ele estabeleceu um critério. Qual que era o critério? Ele falou assim, agora precisamos substituir, e para colocar essa pessoa neste lugar, o que nós vamos fazer? Um critério. Vamos estabelecer aqui um critério para nós, para que nós possamos escolher quem é essa pessoa que vai nos substituir. Já viu quantas vezes a gente já fez seleções, critérios para fazer isso? Vou fazer aqui uma ficha. E vamos fazer aquele critério maravilhoso. Olha lá, qual que era o critério que eles escolheram? Versículo 21 está dizendo ali, homens que conviveram com Jesus desde o início, desde o batismo de João. Qual que é o segundo critério? Versículo 22, começando desde o batismo de João, até o dia que entre nós ele foi levado aos céus. Ou seja, do começo do batismo de João, até o dia que a ressurreição veio, ele foi ascendido do céu. Então o primeiro critério que foi estabelecido é, ele precisa ter andado com Jesus, ele precisa ter caminhado com Jesus, ele precisa ter visto o batismo de João e caminhou e estabeleceu um critério. Já viu aqueles critérios? Meus irmãos, tem uns critérios. Já viu a pessoa que se você faz isso, faz cara de paisagem, vou te ensinar, tá? Senhor, fala comigo. Abra a Bíblia. Você não fez isso, né? Aí foi lá, abre a parte de Judas, e Judas traiu Jesus. Aí você fala, está amarrado em nome de Jesus. Aí você abre a Bíblia de novo. O que tenha para fazer, faça depressa. Você lê a Bíblia assim? Não é assim que lê a Bíblia, está errado. Por que está errado? Porque a Bíblia é uma carta. Você pode pegar o contexto e usar de pretexto para usar sobre você. Por isso que a Bíblia é a palavra de Deus, mas é a mãe das heresias. Porque a gente pincela uma parte da verdade e não toda a verdade. Então eu estou te corrigindo hoje, se você faz isso, amém. Deus perdoa a nossa ignorância, mas você não precisa fazer mais, lê a carta inteira. Leia o que o Senhor quer dizer. A Bíblia tem um livro de oração, um livro de salmos. Quer orar? Leia salmos. Um por dia, vai lendo. E ali tem vários tipos de oração no salmista. Então, quer dizer, eles tiraram um critério maravilhoso. Esse critério era um critério para estabelecer um lugar.
Qual que era o critério básico? Está lá em 1 Pedro, versículo 15. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai santo também vós mesmo, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Então o primeiro critério era uma pessoa que caminhava numa santidade, uma pessoa que andava com Deus, alguém que tinha intimidade com Deus. Não dá para ser um 12º apóstolo sem pertencer a Deus. E muitas vezes, meus irmãos, a gente está vivendo um momento que tudo pode, tudo é liberado. Ontem, eu não sou corintiano, tá? O atacante do Corinthians lá foi cavar. Aí ficaram bravos porque ele cavou e o goleiro pegou. Eu falei, daqui a pouco, o cara dá uma caneta, um chapéu no futebol, é ofensa. Então Djalminha era o pai da ofensa, que ele só cavava. Então quer dizer, você hoje não pode fazer nada, porque tudo vira problema. Tudo é motivo de crítica, tudo é motivo de a gente falar. Mas a Bíblia estabeleceu critérios. E o critério para andar com Deus é a santidade. O critério para ter experiência com o papai é intimidade. Por isso que nós estamos cada dia mais nos desprendendo de nós mesmos e querendo chegar perto de Deus. Então o critério foi estabelecido. A segunda coisa, olha que interessante, estabelecer o critério, passar a peneira. Olha que sobrou, versículo 23. Então apresentou 2. José, chamado Barrabás, também chamado Justo, e Matias. Dentro desse critério, 2 homens se destacaram. As suas qualificações maravilhosas, o seu caminhada com Jesus. Esse homem tinha as qualificações. Performava, andava com Deus, fazia tudo certinho. Olha lá, que coisa maravilhosa. Você também está performando, fazendo tudo certinho, tudo bonitinho. E agora eles foram separados. E estão lá. Foram chamados, qualificados. E qual que é o erro nesse processo? Não existe erro nesse processo. Não existe um problema nesse processo. É um processo que eles viram Jesus fazer. Não tem erro nesse processo, não tem manifestação de erro nisso. Simplesmente estão fazendo conforme a Bíblia ensina. E aí, olha que interessante, versículo 24. Orando disseram, tu, Senhor, que conhece o coração de todos, mostra qual desses 2 tem escolhido. Então eles estabeleceram os critérios, 2 pessoas foram qualificadas, e o que eles fizeram? Foram orar. Senhor, me mostra-me, Senhor, quem é essa pessoa? Mostra-me, Senhor, o que é para fazer. Aí aqui está um problema, porque a gente ora, fala, e a pergunta é, o que Deus falou? Porque a gente orar não é só falar, orar também é ouvir. E a gente orou, está orando, eles oraram, eles estão fazendo tudo certinho. Olha só, intenção correta, motivação correta, critérios corretos. Então quer dizer, intenção correta, motivação correta, critérios corretos, segundo os seus olhos. Mas olha o que diz Provérbio, capítulo 16, versículo 1 e 2. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. O que significa isso? Que eu posso fazer meus planos, que eu posso orar, que eu posso jejuar, que eu posso buscar, mas isso não é uma garantia que vai dar certo. E quantas vezes eu vejo gente frustrada, pastor, mas eu orei, pastor, mas eu fiz isso, pastor, mas eu fiz tudo certinho. Aí eu faço a pergunta, então por que está dando erradinho? E por que está dando errado, então você fez tudo certinho? Por que está dando errado, porque você fez certo? Por que as coisas não estão acontecendo se você fez da maneira correta? Porque talvez você está focado naquilo que você quer e não está vendo aquilo que Deus está falando. Por isso que Provérbios diz isso.
Quem pesa o coração? Deus. Quem pesa a motivação? Deus. Eu lembro até hoje. Vou confessar aqui um pecado meu. Eu jogava bola, estava tudo certinho. Fui jogar a Série C do campeonato lá de Manaus, Nacional de Manaus. Aí, treinando, tudo certinho. Aí teve um jogo lá, eu fiz gol. Gente, só não fiz chover. Pena que não tinha, naquela época, TikTok, não tinha esses vídeos, que meu gol ia pro Fantástico. Pensa no golaço. Você acha que eu jogava bem. Hoje eu não jogo mais tanto assim, mas eu sei brincar. Oh, Deus, obrigado, que dia maravilhoso. Falei, agora o meu contrato vai ser renovado, eu vou continuar aqui. Fui para o mercado, herói. Oh, Deus, como o Senhor é bom. Como que o Senhor é maravilhoso. Como que o Senhor faz tudo isso. Aí tinha uma irmã, não é irmã, né, uma mulher, que ela precisava descer o carrinho nas escadas. E aí eu peguei, ajudei a mulher, peguei o carrinho no braço, assim, ó, como que eu sou forte, peguei o carrinho, tá aqui minha irmã, Deus te abençoe, vai na paz do Senhor Jesus Cristo, e tá tudo certo. No outro dia, cheguei no clube, o cara falou assim, ó, a gente fez um critério, nenhum paulista vai ficar aqui. Então você pode arrumar suas coisas e ir embora. Meus irmãos, eu entrei naquele avião, era da Varig ainda, era um voo que vinha da Argentina. A hora que eu pisei dentro do avião, até chegar em São Paulo, eu tomei umas 35 latinhas de cerveja. Olha que crentão. Desci daquele avião que eu não sabia, eu dava 2 para cá e 1 para lá. A minha oração era correta? A minha motivação era correta? E quantas vezes a gente faz voto com Deus, mas dá uma coisa errada, a gente já abre mão? Quantas vezes a gente faz planos para Deus e as coisas não acontecem do nosso jeito e a gente vira as costas para Deus? Porque no fundo a gente é bebê rebelde. Hoje eu falo não para meu filho, já aprendeu já até com 1 ano e 9 meses. 10 agora, amor? Vai fazer 10, né? Eu estou aqui sempre olhando para ela, que ela sabe as datas certinhas. E aí, você fala para ele não, ele faz assim, ó. E tem um monte de gente na igreja com bico, meus irmãos, porque Deus falou não. Mas Deus sabe se aquilo que você vai receber vai fazer bem ou não. Deus sabe se você vai ter ou não. Deus sabe se aquilo vai te matar ou não. Deus sabe que isso não é para agora, isso é para depois. Deus sabe que existe um momento certo para todas as coisas. Então o critério correto, coisas corretas, mas eles esqueceram de olhar para aquilo que a Bíblia diz. E olha o que diz o versículo 26. Então tiraram sorte, e a sorte caiu sobre Matias. Deste modo, ele se juntou aos 11 apóstolos. Então, se a gente olhar para a Bíblia e perguntar quem que eram os 12 apóstolos em Atos, você não vai falar de Matias, porque essa foi a única vez que a palavra de Matias é mencionada na Bíblia. Essa é a única vez que a palavra Matias, o homem Matias, é mencionada na Bíblia. Quer dizer, oração que mudou o destino, porque nós temos uma alta expectativa com o apóstolo. A oração do povo condenou Matias, porque ele não era o 12º apóstolo. Ele era um homem íntegro, ele era um homem correto, ele era um homem que andava com Jesus, mas Deus não tinha para ele o apostolado. Então muitas vezes, meus irmãos, nós estamos assumindo lugares que Deus não chamou para estar. Muitas vezes a gente está andando com Deus em lugares que Deus falou para a gente não andar. E muitas vezes nós estamos sendo decepcionados porque nós criamos expectativas em lugares errados. A Bíblia diz que o ser humano é como uma nuvem, uma hora está, de repente ela não está mais. Quer dizer, a morte é uma certeza. Todo mundo nasce sabendo que vai morrer, mas a gente esquece disso. Todo mundo sabe que a chuva e o vento vêm para pessoas boas e pessoas ruins, nós esquecemos disso. Que a economia muda ou melhora, a gente esquece disso. E às vezes não é culpa sua, é o momento. Às vezes não é que você causou o problema, mas ele acontece. E a gente coloca a culpa, peso, onde Deus não pediu para colocar. Porque nós mesmos colocamos peso em coisas que Deus não falou para colocar. E a gente se fere porque a gente não vigia. Essa oração mudou o destino de Matias. Esse critério que foi correto mudou a história de Matias. Aí a gente vai saber o São Matias. Tem lá. Vão dizer que ele foi para um lugar da Arábia e que ele morreu torturado.
o São Matias. Mas a Bíblia nunca mais menciona. Aí eu faço uma pergunta: o que eles fizeram de errado aqui? Qual foi o erro de Pedro aqui? Qual foi o erro do apóstolo Pedro aqui? Em nenhum momento Deus disse: é esse. Em nenhum momento Deus falou: e é esse. Em nenhum momento Deus disse. Em todo momento eu fiz o critério, eu orei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e a sorte caiu, mas Deus não falou. Calvino vai dizer que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós criamos nossos ídolos. Tim Keller escreve um livro que você deveria ser um livro de cabeceira para todo mundo aqui. Deuses falsos. Nós construímos um Deus segundo o nosso coração. Nós construímos pessoas segundo o nosso coração. Nós construímos circunstâncias segundo o nosso querer. E Deus vem e pega o seu castelo e faz assim, ó, flup, 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 flup. É igual quando eu vejo o pessoal com a expectativa com a seleção brasileira. Meus irmãos, eu não sou pessimista, mas eu virei um argentino de mão cheia. Dale, 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 dale. Não dá. Eu sou realista. Eu sei que não dá. Essa geração já era. Olha, Jesus não está preocupado com o time da seleção brasileira. Mas eu olho para dentro de nós, meus irmãos. O que Deus está falando com você? Ah, eu não sei. Há um motivo bom para você orar aí. Eu não sei. Olha um motivo bom para você buscar. A sorte não é sorte, é a palavra. Não é sorte, é a palavra. Agora, quem Deus tem um apostolado? Para quem que Deus está trabalhando aqui, ó, no paralelo e a gente não está vendo? Esse homem que Deus está trabalhando é um assassino, chamado Saulo. Esse homem que está trabalhando aqui nos bastidores, é um homem que foi criado ao pé de Gamaliel. É um homem que excedia a sua lei em muito. E com 12 anos, para você ser um judeu e ser criado ao pé de um Gamaliel, você tinha que memorizar o Pentateuco. Você tinha que conhecer os 5 primeiros livros da Bíblia memorizados. Ele excedia em muito o conhecimento. Aí ele foi para o pé de Gamaliel. Ele virou doutor da lei, fariseu dos fariseus. Ele falou assim, ele chegou ao ponto de dizer na sua carta aos Gálatas: entre na lei eu era implacável. Eu cumpri a lei de capa a capa. Os 10 mandamentos eu domino. Mas era perseguidor da igreja. Em Atos capítulo 9, esse homem está caminhando para Damasco para matar gente. E do alto, ele ouve uma voz. Jesus dizendo para ele: Saulo, 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 por que me persegues? Ele cai, ele fica cego. Já preguei aqui sobre Ananias. E agora, ele é chamado. E aí Ananias fala: mas eu vou orar com esse homem é um assassino. Ele é importante para o meu nome. Ora com ele, ora com ele. E Deus chama o apóstolo Paulo. Sabe quantas vezes a Bíblia menciona o apóstolo Paulo no Novo Testamento? Depois de Jesus, ele é chamado por apóstolo por 16 vezes. Não foram os discípulos que escolheram, foi o próprio Deus. E quando ele escreve, ele fala assim, em 1 Coríntios, no capítulo 1, ele diz assim: eu sou apóstolo de Cristo Jesus. Não foi homem que me chamou, foi o próprio Jesus. E lá na sua carta aos 2 Coríntios, ele vai dizer assim: existe um homem que foi ao terceiro céu, experimentou tantas coisas que são indizíveis a falar. Aí ele continua: e foi colocado um espinho na carne, que me esbofeteia todo dia, para que eu não me glorie. Quem que discipulou o apóstolo Paulo? Jesus. Os critérios estavam errados? De forma alguma. O critério só ficou errado porque eles agiram sem Deus falar. Talvez, meus irmãos, eu e você podemos estar sofrendo, podemos estar em situações da nossa vida, não porque os critérios estavam errados, mas porque não ouviu Deus falar. Enquanto Deus não falar, não dá o segundo passo. Enquanto Deus não falar, não dá o terceiro passo. Porque não adianta você ir rápido na direção errada, você vai ter que voltar. E não existe o segundo passo se você não obedeceu ao primeiro. Então a oração mudou o destino de Matias, mas transformou o destino de Saulo, que se tornou apóstolo. As orações que mudam a história
não é aquelas compridas e bonitas, é aquela que a gente se prostra e fala: Deus, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais como viver, socorre-me e ajuda-me. As orações mais maravilhosas de Jesus é: se quer ver, veja. Se quer andar, ande. Quer dizer, as orações não precisam ser longas, as orações precisam ser sinceras. As orações não precisam ser compridas, as orações precisam ser de todo o coração. Então nessa manhã, Deus está mostrando para nós que a oração não é só porque a gente faz tudo certo, é garantia que Deus vai responder o que você quer. Você faz tudo certo, mas a última palavra é de Deus. A última palavra é do Senhor. A última palavra não é minha, não é sua, é de Deus. A última palavra não pertence a mim, a você, pertence a Deus. Tudo é possível ao que crê. Eu lembro até hoje, um menino na faculdade de medicina da Unicamp. Eu cuidei dele, ele cheio de problemas, de identidade. Sentei com ele, conversamos e foram os 4 anos de faculdade assim. E aí o que aconteceu? Chegou na formatura e falou para mim assim: pastor, eu gostaria tanto que você falasse da minha formatura. 49ª formatura de medicina da Unicamp. Eu falei assim: cara, beleza, vamos embora. Ele pegou, falou com o colegiado da formatura e já tinha um plano preparado lá na reitoria, e eu fui impossibilitado de pregar nesse dia. Aí eu falei: cara, eu não faço questão, eu posso fazer uma carta. Eu peguei uma carta e mandei para os alunos sobre a beleza da medicina. E foi uma coisa maravilhosa. Todo mundo ficou maravilhado com aquela carta e tal. Um pai falando para o filho a formatura o que significa a medicina, o privilégio de ser médico, o privilégio da beleza da medicina, de cuidar de pessoas e cuidar da debilidade humana. E todos os alunos ficaram comovidos. E eu fui para a formatura. Pus um blazer, uma camisa, um sapato, uma calça. Fui assim como um convidado. Olha, era uma formatura de medicina. Você tem que andar arrumado. Parei na padaria para tomar um café e li o texto. E Lucas dizia: para Deus não há impossibilidade. Foi aquele meu devocional. Cheguei lá, estou sentado para assistir a colação de grau, aquela coisa toda. Veio a mestre de cerimônia. Chegou para o pai do menino e falou assim: você é o pastor? Aí ele: não, o pastor é ele. Então, o pessoal da medicina quer que você fale. Aí eu falei: mas eu não trouxe um discurso, eu não tenho uma Bíblia, eu tinha um celular. Aí eu falei: peraí, mas eu vou falar na formatura da medicina da Unicamp lendo o celular? Que vergonha, não tem um discurso pronto. E na hora o Senhor falou comigo: para mim não existe impossibilidades. Eu subi e lembrei de um discurso e falei assim: quero saudar todos os pais aqui presentes, porque para os pais é uma honra ver o seu filho se formar em medicina. Então a primeira honra é para os pais. Mas que vitória o seu filho passar na medicina na Unicamp, porque é muito concorrido. E venceu o primeiro obstáculo foi passar na faculdade. O segundo obstáculo é concluir o curso, e naquela turma alguém tinha falecido. E nós oramos sobre aquela turma. E eles falaram assim: agora a segunda vitória é concluir o curso. Quanto remédio para dormir, para não dormir, quantas Red Bull e aquele monte de coisa para você concluir o curso. E agora vocês chegaram à conclusão. Que orgulho dos pais. Agora começa uma nova história. E daqui 25 anos, no seu legado vai mostrar o tipo de médico que você é. A Bíblia, por 2 vezes, menciona a palavra bacia. E tem 2 significados. A primeira bacia é de Pilatos, que diante o cenário de Jesus, ele lavou as mãos, sendo indiferente com aquela situação. E a segunda bacia é de Jesus, que tirou a capa e lavou os pés dos discípulos. Eu falei: qual é o tipo de médico que você vai ser? Aquele médico indiferente que lava as mãos diante do cenário, ou aquele médico que vai baixar para servir independente de onde você esteja, seja um hospital particular, público, não importa, você vai ter as últimas consequências para cuidar do seu paciente. Um médico que é um médico ou alguém que segue uma profissão. E lá na frente, daqui 25 anos, você vai poder dizer que médico você foi. Mais um ou um médico que foi chamado para servir.
Formandos da 49ª formatura de medicina da Unicamp. Se coloque de pé que eu quero fazer uma oração. Meus irmãos, aqueles homens, aquelas mulheres se levantaram. Eu falei, lembre-se, se você estiver diante de um cenário impossível, para Deus nada é impossível. E mandei fogo, meus irmãos, mandei uma oração na formatura, o fogo caiu. Eu sei que acabou, baixei meu celular, peguei minha anotação que não tinha nada, era só um versículo bíblico, meti no bolso e saí. O reitor, você tem que voltar aqui de novo. Os pais, os alunos, porque não é sobre nós, é sobre aquele que governa sobre o trono. Orações que mudam destinos são aquelas orações que nós se humilhamos diante de Deus. Durante esses 50 dias, Deus está te chamando para um lugar de intimidade. Deus quer te dar experiências que você nunca teve antes. Deus quer falar com você face a face como nunca falou antes. E Deus quer corrigir o seu caminho. Deus quer corrigir a sua história. E Deus quer usar você para a manifestação da glória dEle, aonde Ele te colocar. A sua família, Deus te deu. A sua casa, Deus te deu. Os seus filhos, Deus te deu. Os seus parentes, Deus te deu. E a promessa de Deus é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Então, todos os meus vão servir ao Senhor. Todos os meus vão ver a glória de Deus. Todos os meus vão experimentar de Deus. Primeiro chamada de nossa Jerusalém é a nossa casa. A nossa Jerusalém é a nossa família. A nossa Jerusalém são nossos parentes. Ah, mas o meu parente é ruim. Não importa. Ele ainda precisa da graça. Assim como você alcançou, ele precisa. Orações que transformam destinos. Deus te chamou para mudar o ambiente. Deus chamou você para trazer luz. E você precisa agora orar. Você precisa agora crer. Você precisa acreditar que Deus vai te usar com poder. Você não é o acaso. Você não é o acaso. E eu quero terminar com o Salmo 139. Olha que interessante. Lendo esse Salmo, a oração que transforma destino. Essa é só a primeira pitada. Você vai ver semana que vem. Olha, 139, para a gente concluir. Versículo 14. Eu te louvarei, pois fui formado de modo tão admirável e maravilhoso. As tuas obras são maravilhosas e tenho certeza disso. Os meus ossos não estavam ocultos quando em segredo eu fui formado e tecido com esmero na profundeza da terra. Os teus olhos me viram, a minha substância ainda sem forma, e o teu livro, os dias foram escritos, todos os dias de uma forma ordenada, quando nenhum deles ainda havia. Deus te conhece antes mesmo de você existir. E seus dias já foram ordenados antes mesmo de você existir. Aí o salmista no Salmo 23, aí no versículo 23 ele diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. E aí ele conclui no versículo 24: vê se há em mim algum caminho mau e guia pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus, a oração que transforma, e vê se há em mim algum caminho mau. Sonda-me, ó Deus. Matias sofreu. Matias não foi o 12º apóstolo. Não teve critério errado. O único critério é que Deus não respondeu. A pergunta para você nessa manhã é: o que Deus está falando? O que Deus está realizando? O que Deus está fazendo? E eu quero convidar você a ficar de pé. Eu não vou atrasar hoje não, porque você vai sair para almoçar com a sua mamãe. Você vai sair para ter um tempo de comunhão. Eu não quero que você pegue fila longa num restaurante. Mas nós precisamos orar essa manhã. Nós precisamos orar essa manhã. Perguntar para Deus: Deus, o que o Senhor está falando no meu coração? Deus, o que o Senhor espera de mim? Tudo que eu tento, Senhor, não vai. Tudo que eu começo, eu não consigo terminar. Deus, por que será que nada dá certo? Prova-me, Senhor.
Sabe, muitas vezes a gente se autocondena. Muitas vezes se autodenomina dizendo: eu não vou conseguir. Talvez as palavras que você recebeu quando criança era sabotação. Talvez você nunca pôde experimentar aquele cuidado de um pai, cuidar de uma mãe. É uma oração de rendição. É uma oração: eu me rendo, eu me prostro. Sonda-me, ó Deus. E eu fiz uma oração. Eu falei: Deus, até agora eu estou indo do meu jeito, mas hoje eu quero andar do teu jeito. E eu vi Deus fazer coisas na minha vida que eu jamais imaginei. Eu vi Deus me curar de coisas que eu jamais imaginei que eu tinha. Eu vi Deus me transformar de dentro para fora. E ainda está transformando. Ainda está mudando. Ainda está trabalhando aqui dentro. Então a primeira oração que nós vamos fazer hoje, que vai mudar o nosso destino, é dizer para Deus: Deus, eu me rendo. Deus, eu me prostro. Deus, eu me prostro. Eu não sei o que vai ser, mas eu me prostro. A única coisa que eu sei é que Romanos diz: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Isso eu tenho certeza. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não é pesada, não é ruim e não é desagradável. É bom, perfeito e agradável.